A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e comigo minha parceira Paloma Santos. Fala, Paloma! Salve, salve, simpatia! Fala, Max! Aqui Paloma Santos na escuta, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, o nosso episódio é sobre o livro que tem um nome que a gente vai debater daqui a pouquinho. Acorde um verso, ou acorde um verso, não sei, vou deixar no ar. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra. É o Michel Yakini Imam. Falei certo? Obrigada pela presença. Tudo bem com você? Boa tarde, Paloma. Tudo bem, Max? Satisfação estar com vocês. Para mim é uma alegria imensa estar nesse programa para discutir um pouco de literatura, conversar sobre poesia. E é isso aí, é Michel Yakini Imam, né, que tem um pouco da junção do nome das minhas filhas, Yakini e da Inaê Imam. Essa é um dos modos que a gente pode conversar ao longo do programa também. Show de bola, meu parceiro. E temos mais um companheiro aqui nesse bate-papo. Vamos agregar, sempre agregando. Vem pra cá falar com a gente, Juca Guimarães. Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Muito bem-vindo, Michel Yakini Imam, meu querido. Estamos aqui falando de poesia hoje, que eu acho que da literatura, acho que a veia, o caminho mais interessante para corações apaixonados, pessoas que vivem muito, pessoas intensas, é a poesia. Poesia é pura intensidade, é memória, é afeto, é esperança de mundos melhores, de encontros e desencontros. Acho que o Michel fez um livro muito legal, histórias de vida, poemas curtos e muito intensos. Em alguns momentos vai ser muito legal falar com ele hoje sobre essa produção literária, esse livro de poesia tão bacana, tão bonito. E esse nome meio interessante, que tem um nome com vários sentidos, vários caminhos, e também tem a ver com o jeito dele de escrever também, eu acho, que é uma coisa que a poesia chegou para ele de outros caminhos diferentes também. Então a minha pergunta é essa, Michel. Como que chegou esse nome? E por que esse nome tem tantas leituras assim? Como você entrou na poesia e resolveu fazer poesia? No seu texto de apresentação no livro, tem um caminho ali que se indica como foi, mais ou menos. É isso aí, Juca. Satisfação em falar com você também. Agradeço aí por ter lido a obra. E Acorde um Verso é um trabalho que eu publiquei em 2012. Foi a inauguração de um selo editorial independente chamado Elo da Corrente Edições, que é um trabalho que a gente realiza no bairro de Pirituba, muito conectado com o coletivo Sarau Elo da Corrente, né, que realiza saraus de literatura há 18 anos lá na comunidade e que também está integrado nessa cena de literatura das periferias de São Paulo e da literatura negra também. E esse livro ele foi muito alimentado a partir dessas rodas de poesia que a gente realizou e realiza, né, com o Sarau Elo da Corrente, justamente essa multiplicidade de nomes que pode ser com a cor de um verso, pensando na cor do texto mesmo, né, de colocar mesmo a intenção preta na palavra, a ideia também de acordar a partir da palavra, né, de ser uma palavra que possa trazer o despertar da leitura, e um outro sentido possível também é a ideia do ritmo, né, o acorde que também tem no som, e que a poesia também é algo que traz essa possibilidade da palavra com o ritmo, com as brincadeiras possíveis, né, então, e outras pessoas encontram outros sentidos de som aí, cada pessoa vai de alguma maneira fazendo as suas leituras, então esse livro ele foi constituído a partir disso, era uma experiência da poesia falada com o Sarau, mas que eu também tentei fazer uma experiência que esse livro fosse prazeroso para a leitura, porque são experiências diferentes, né, quando você ouve um texto, ele tem um impacto, né, sonoro e também de corpo, né, que a gente pode olhar ali na poesia falada, mas a minha ideia era também fazer com que esse livro fosse prazeroso para a leitura, porque ele pode estar às vezes na mão de pessoas que não vão ter contato com a minha voz e com o meu corpo na hora da expressão, então foi um pouco esse balanço criativo que acabou culminando no resultado final dessa obra. Ah, show de bola. Que massa. Bem legal. Ô, Juca, já pensou? O livro é traduzido, a gente manda pros gringos, os caras vão ficar perdidos, vão ter que ligar pro Michel toda hora, hein, Michel, pra falar contigo, pra entender o texto. Mas manda a pergunta aí pra gente, Juca. Não, eu ia falar sobre essa questão da oralidade mesmo, do som, né? O som da poesia é muito importante porque ela dá um ritmo, dá uma bossa ali, um jogo até musical. Você fala no seu livro também, né? Que uma música sem acorde sempre pede algo a mais, né? Falta alguma coisa. A sua poesia impressa no papel ela é muito bonita, ela é muito enriquecedora, porque é um momento íntimo do leitor com o livro. Mas em voz alta, no coletivo, tem essa potência também da poesia. Exato. Eu acredito que a gente, quando fala em literatura, muitas vezes, por um tempo, ficou até rechaçada essa ideia da poesia enquanto possibilidade oral. Mas se você olhar mesmo na história da literatura,
ou na tradição da poesia em si, enquanto tradição de qualquer povo, né, que tenha sua cultura colocada em música, em textos, em histórias, ela sempre começa pela oralidade, né? Essa ideia da grafia, ela vem depois, né? Então tudo marca primeiro na oralidade. E pensando justamente nessa possibilidade, eu tentei fazer com que eu tivesse, de fato, esse alimento do trabalho com a poesia falada, mas que eu também pudesse pensar como é que é o impacto visual, porque muitas vezes o texto escrito, ele também é imagem, né? Tem a sonoridade, mas também tem a imagem das palavras, não só a imagem que você remete quando você lê, mas a imagem de olhar um texto mesmo, né? De você olhar como se fosse um desenho na parede. E isso foi algo que eu fiquei pensando, por isso que o texto, além de ter esse apelo sonoro e também o apelo relacionado à ideia escrita, mas ele também tem um apelo visual, que eu também não quis que fosse gritar mais do que o texto literário em si, né? A ideia é que não é um livro de arte visual, mas eu pensei nessa possibilidade e fui dialogando com algumas autorias que são influências para mim, que de alguma maneira traziam essa possibilidade, e acho que de alguma maneira foi o que constituiu a obra e me ajudou a trazer aí esse caldo para os leitores, para as leitoras, enfim. Você falou sobre audiovisual, queria saber quais são as suas influências para esse audiovisual e, nossa, eu concordo muito com você, porque quando a gente lê um livro, seja o seu, ou um outro livro, você acaba trabalhando com o imaginário, né? Vocês, escritores, trabalham com o imaginário de quem estiver lendo a sua obra, e você não sabe para onde vai aquele imaginário. Queria que você decorresse um pouquinho sobre isso também. Sim, tem a ver, Marcos. Eu, quando estava dialogando com essa obra, eu pensei muito num trabalho de um autor que é bem importante, assim, para mim, que é o Ricardo Aleixo, de Minas Gerais, né, de BH. O Ricardo Aleixo, ele é um poeta, né, um poeta preto brasileiro, que ele tem, de fato, essa preocupação em não só fazer o texto escrito, mas ele trabalha também com as performances, que tem a ver com as performances de corpo e voz que ele faz, mas ele também faz instalações, ele também faz vídeos, né, isso para mim foi uma junção que eu gostei muito de ler o texto dele. Quando eu conheci o texto dele, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Eu me olhava também fazendo um pouco do que ele faz, né? Eu estava num movimento de poesia falada, eu entendia que ele, no texto escrito dele, aparecia muito essa possibilidade concreta, né? Dessa poesia concreta que acaba dialogando com umas imagens mais fixas, assim. E ele, então, foi uma influência muito forte para mim. E na época que eu estava também construindo essa obra, apesar dos saraus literários também que eu estava ali imerso, né, que era a cena da literatura de periferia de São Paulo, não havia só escritores e escritoras nessa cena, né? Tinha um pessoal também que era da dança, do teatro, do audiovisual, então estava tendo muita produção, e como a gente sempre prestigia o trabalho e a obra de quem está com a gente na caminhada, eu comecei a ver também muitos vídeos produzidos por essa cena, né, de pessoas ali que tinham cineclubes ou tinham coletividades que faziam documentários, então de alguma maneira isso me influenciou bastante para poder olhar também a nossa estética, né, o nosso jeito de fazer em audiovisual, e que também é uma experiência poética, né, que vai ter outros apelos, mas que eu tenho certeza que também foi um diálogo interessante para mim. Queria aproveitar aqui a deixa para fazer uma homenagem às pessoas que estão vendo a gente aqui no programa agora, que são pais, que têm filhos e tal, que tem um texto muito bonito do Michel, que é o Rebem, que fala sobre criança, sobre filho, né, paternidade, e tem a ver com o nome dele, né, Michel Yaquim Imã, que agora, né, aumentou o nome. O verso diz assim, ó: quando nasci, fui consagrada nas palavras ancestrais, banhada com águas de cabeça, perfumada com incensos de proteção. É muito bonitinho isso. Michel, como você decidiu de aumentar o seu nome com o nome das suas filhas? Como surgiu isso? É um vínculo muito forte, né? Tem um processo afetivo aí com o nome, né? Quando eu já tinha um livro antes desse trabalho, A Cor de um Verso, meu livro anterior era um livro de contos chamado Desencontros, e eu usava o meu nome, que é o nome de batismo, que é Michel da Silva. E quando a minha filha Yaquine nasceu em 2009, por ela nascer também justamente no meio de todo esse turbilhão que a gente estava ali vivenciando e se construindo enquanto artista, escritor e tudo, ela me impactou de uma maneira tão forte que eu comecei a trazer o nome dela para o meu nome. Então, quando então A Cor de um Verso foi publicado, eu resolvi então, a partir desse momento, assumir o nome Michel Yaquine. Yaquine é um nome que eu trouxe ele do Dicionário de Nomes Afros, que é publicado pela Quilomboa de Literatura, né? E esse nome vem com uma influência que fala justamente que é da África subsaariana e que significa verdade, ou mãe da verdade. E aí, então, eu anuncio esse nome, conto um pouco essa história na introdução do livro, e esse texto que você falou, o Rebento, inclusive é em homenagem a Yaquine, né? É um texto que eu sempre falava nos saraus, na presença dela, então hoje ela está com 16 anos, mas isso é uma memória intensa. A Yaquine, inclusive, ela sempre, ao
participar de saraus, ela chegava em casa e falava os textos que ela decorava junto com a gente, assim, de tanto ouvir alguns textos, ela falava junto. Então tem vídeos dela com 3, 4 anos falando textos de 3 minutos, assim. Isso ficou bem marcante e eu entendo que esse nome trouxe tanta positividade para minha caminhada, tanto fortalecimento afetivo, que aí quando a irmã dela nasceu em 2020, a Inaê Imã, eu fiquei até assim pensando, acho que não precisa mais colocar o nome da segunda filha, mas a própria Yakine chegou e falou, pai, você não vai colocar o nome agora da Inaê junto com o meu aí pra gente fazer uma dupla? E aí então me movimentou nessa intenção e aí desde 2020 eu venho usando então essa nomenclatura Michel e Yakine Imã e as publicações que foram feitas depois saíram com esse nome já. Então a gente tem feito justamente essa ideia de trazer as filhas para perto, para que a poesia, a afetividade e a memória delas esteja sempre presente na palavra e nas nossas presenças. E Imã quer dizer, você falou da Yakine, agora a gente quer saber o que quer dizer Imã, né? E na Imã são 2 nomes, mas a ideia é que é verdade de Yakine e fé de Imã. E Imã vem mais de origem árabe, mas é também da África árabe, né? Ficou quase como verdade e fé, que depois eu fui olhando, às vezes dependendo, pode ser até um sinônimo aí, né? Que às vezes a fé das pessoas também é muito colocada como verdade, assim. E Michel, a poesia, ela entra na sua vida como e quando? Se eu olhar no sentido só da literatura, eu poderia dizer que quando eu comecei a ler, né? Mas quando a gente se envolve com o texto, com a criação do texto, a gente percebe que a poesia, ela tá muito antes, né? Então, eu hoje, com essa compreensão de pesquisa artística, eu percebo que começou quando, na minha casa, por exemplo, a gente sempre teve esse contexto que o meu pai, como ele era sacerdote da Umbanda, então a gente sempre teve gira de Umbanda no terreiro da casa, né? Então essa coisa da cantoria, do batuque com a cantoria, da palma ritmada, foi o que eu acho que mais me alimentou para entender ritmo, para entender palavra com ritmo. E na época eu não entendia que tinha a ver com poesia, mas hoje eu compreendo que é também, né? E eu tinha um tio também que ele colecionava muito, assim, revista em quadrinho. E eu me lembro que uma das minhas situações favoritas na casa dele era pegar as revistas, ler Turma da Mônica. Ele colecionava aquelas revistas Placar, que tinha umas dos anos 70, assim. Então aquilo me dava sempre uma intenção de ler e de imaginar histórias, né? E eu entendo também que essa possibilidade de ficar sempre ouvindo burburinho da rua, a gente contando história em praça, e eu entendo que isso até hoje está no meu texto, assim, sabe? Reflete um pouco na minha prática escrita também, na minha criação. Então, são essas coisas que estão no início da vida e que depois você vai juntando com outras leituras, com outros estudos e que vai, de alguma maneira, ampliando, né, essa visão de como a poesia entra na vida. Mas eu tô até hoje ainda tentando descobrir mais fontes, porque eu sei que quando a gente vai memorizando e relembrando, você vai falando, nossa, aquele momento, aquela conversa, também pode ter sido um start de poesia que eu nem me dava conta. Tudo é poesia, né, Michel? A poesia tem vários lugares. Foi em capoeira, o meu mestre capoeira era o Alan da Rosa, que sim, é um amigo em comum aí, inclusive escreveu um texto belíssimo sobre o seu livro, né? E é um catedrático, né? Cultura negra, da capoeira, de rua, da pedagogia, né? Que também tem essa influência dos saraus também, né? Acho que a frequência do sarau é um ensinamento, é uma escola, né? Sim, sem dúvida. Você citou o Alan, né? O Alan foi uma pessoa muito especial para esse livro, porque ele acabou escrevendo aí o Pós-Fácil, né? Na época eu dialoguei muito com ele na construção, assim, eu conheci o Alan da Rosa justamente nesse seio dos saraus, e então desde então, a gente construiu uma amizade que até hoje a gente dialoga, frequenta a casa um do outro, enfim, nossas crias também estão sempre em contato. E o Alan sempre foi essa pessoa muito conectada também com a educação, né, e é como você disse, a educação não acontece só na escola, né, a educação acontece nas aprendizagens diárias, assim. Então, a gente sempre, nesses movimentos, acreditou que era importante sim estar nos espaços formais. Esse livro mesmo, A Cor de um Verso, alguns textos dele foram selecionados recentemente para os livros didáticos do ensino médio, do ensino fundamental. Então, assim, tem sua importância educacional formal, mas eu entendo que os lugares que mais foi, né, possível da gente girar o texto, falar junto, fazer com que esse texto viesse ao contato com pessoas que a gente nem imaginava, assim, molecada, pessoas mais velhas, enfim. Foi mesmo nesse encontro, né, que a gente promove para além dos espaços formais, assim, né? É na praça, indo para espaços como universidade também, fazendo eventos em centros culturais. Eu entendo que esse giro foi onde esse texto mais floresceu, onde a gente conseguiu encontrar outras pessoas com a mesma intenção. Então há também essa força educacional no trabalho, mas é como você disse, é uma educação que a gente possa pensar também para além da escola, né? Tá numa varrida de chão, tá numa conversa de esquina. Então acho que é por aí que a gente também pode encarar a educação. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Michel Yakine Imã sobre o seu livro A Cor de um Verso. Você estava falando sobre espaços de educação formais e não, falou também um pouquinho das suas filhas, da homenagem no seu nome, mas eu queria saber também, então,
da sua influência materna. Fiquei sabendo que tem também uma memória afetiva com os bolinhos da mamãe. Isso também tem presente no seu livro? Sim. A Dona Maria, né, que é minha mãe, que é uma senhora maravilhosa aqui, também moradora de Pirituba, e foi justamente a pessoa com que tive esse aprendizado até do meu primeiro contato com a palavra, né, com aprender ali a leitura. Ela sempre esteve do meu lado. E a minha mãe sempre foi essa pessoa que ela tem esse lado afetivo também, de que quando você vai na casa dela, ela quer te receber com aquele cheiro de café, com aquele bolo quentinho. E é engraçado que a gente vai trocando, assim, de uma maneira que hoje a minha mãe, ela se interessa por livros, porque assim como eu também dedico muito tempo para estar com ela e conversar e trocar sobre muitas informações da nossa família, papos que a gente faz ali no café da tarde, ela também hoje, por conta de toda essa história com a literatura, toda vez que eu lanço um livro, ela pede para mim, e o meu exemplar, eu quero ler. Então ela tá sempre nessa toada também de leitura, e até é interessante porque a partir do momento que eu comecei a publicar, Paloma, minha mãe, ela estava afastada há muito tempo da escola, ela tinha feito ali os primeiros anos iniciais, e ela se interessou a voltar para a escola depois disso. E ela chegou, depois de ter somente ali a 4ª série, ela chegou a fazer o ensino médio completo, porque ela passou a se interessar mais por esse universo de querer ler, de querer escrever, de querer saber sobre as coisas para além do que ela tinha ali de informação. E hoje eu até falo às vezes para minha filha, para a Yakine, falo, nossa, a avó, a gente conversa com ela hoje em outro nível, porque ela tem umas informações, assim, um conteúdo que é bem diferente do que ela tinha no início do trabalho todo de literatura que eu estava envolvido. Mas é porque ela tem uma busca também de conhecimento, e assim, o abraço dela, o carinho que a gente troca é maravilhoso. Então assim, eu amo minha mãe e espero ainda poder tomar muito café com um bolo quentinho ali com ela. Cara, você é muito família, já vai como um elogio pra você, tá? Tudo que você falou até agora, você envolveu família em algum ponto. E a minha pergunta pra você, fugindo um pouco da família, mas falando de uma rapaziada. E aí, o RZO influenciou quanto na sua literatura, quanto na sua vida, já que você é um cara de Pirituba assim que é, né? Nossa, Max, o rap em geral, né, mano? Ele é uma influência no texto literário hoje pra mim, muito impactante, assim, muito forte. Eu nasci em 81, então eu me vi ali adolescente nos anos 90, que era o auge, né, do rap nacional, e o RZO como grupo do bairro de Pirituba, então, pô, a gente ficava esperando sair música do RZO, disco, e assim, ficava ouvindo de cabo a rabo. De vez em quando trombava os caras no trem, trombava os caras na rua também, porque estão sempre por ali, né, o Elião, o Sandrão tava sempre por ali andando de bike, eu tava na praça fazendo algum movimento ali, conversando, ou enfim. Pra mim foi uma influência direta, e eu, a partir disso, comecei a prestar mais atenção no rap. O rap pra mim sempre foi uma música que convocava pra alguma coisa, né? E dizendo que você faz parte, né, desse conglomerado de manos da cidade de São Paulo, das periferias de São Paulo. Então sempre foi referência pra mim. Isso eu trago mesmo pro meu texto. O Acorde um Verso é o único livro de poesia que eu escrevi. Depois eu comecei a enveredar mais pelo lado da prosa, né? Eu me tornei mais cronista, romancista. Mas ainda assim, essa influência da palavra rimada, e não só do ritmo do texto, mas dessas crônicas e contos que tem no rap, né? Então é uma narrativa muito potente, assim, e que, então, muitas vezes quando eu tô escrevendo também a prosa, o rap me ajuda a pensar, né, como é que se constrói essa ideia de um caminho de um personagem, as tramas, as tretas, né, e também como é que a gente intercala isso com o ritmo da palavra. Michel, você falou também que tem muita influência na poesia concreta, né, de fazer com que a sua letra ali, o formato da frase, a exposição das palavras, tenha um impacto e cause uma resposta do leitor. Isso está até no título, né? Esse acorde um verso, acorde um verso, acorde um verso. Você lê 3 vezes diferentes e são 3 expressões diferentes. Quando a poesia concreta surgiu, foi uma ruptura muito grande com a poesia tradicional, porque quebrou paradigmas, né? A sua poesia hoje também causa uma crítica, causa não é indiferente, né? Ela causa uma resposta. Você acha que isso é forte para a literatura negra também, contemporânea? As pessoas influenciarem, de certa forma, o seu texto para causar esse estranhamento também, causar reflexão, causar uma resposta? O texto, mano, da literatura negra é um texto que ele sempre está contestado, até porque é uma autoria que dentro da história da literatura brasileira sempre foi negada, né? Sempre foi colocado de lado, sempre foi colocado como menor, então já começa muito por aí, né? Desde pensar os textos contemporâneos que a gente sabe que vem desde antes, Luiz Gama, por exemplo, né, com poesias que até hoje são dados como clássico, mas nesse momento, né, do texto ali, não vai fazendo parte desse cânone brasileiro no primeiro momento, né, demora um tempo para ser reconhecido, ou mesmo depois pensar na prosa lá na frente de Carolina de Jesus, também, que chegou a ser um estrondo também de vendas, de sucesso, mas que, de alguma maneira, por muito tempo, ela ficou sendo estudada somente na área de sociologia, assim, né, tinha pouco interesse pela palavra artística dela. Então, alguns reconhecimentos dos textos de autorias negras, eles acabam
acabam sendo tardios. Às vezes os autores não conseguem nem usufruir desse festejo que é o texto negro. Só que, em tese, essa crítica ela vem, esse desmerecimento ela vem. Eu acho que crítica não, porque crítica cabe, né? Crítica pode ser também pra gente pensar a análise de um texto, mas eu digo quando muitas vezes a gente coloca esse texto em desmerecimento. A crítica ela é algo que faz parte, acho que sem crítica não há literatura também. Tem que ter publicação, leitura e crítica, enfim, acho que faz parte. Mas eu penso que hoje há também um movimento de leitura e de análise literária do texto da literatura negra, da autoria negra, que ocupa um lugar diferente na crítica literária também, que não é mais só comparando o texto da literatura negra para saber se ele está equivalente, melhor ou menor que o texto de outros autores não negros, assim. Eu entendo que hoje você tem núcleos de estudo, grupos de estudo que estão especializados mesmo para pensar o porquê que a poesia negra faz esse texto, que evoca essa palavra do eu negro, que vai dizer sobre essas realidades, sobre esse imaginário de ser preto no Brasil, né? Então isso traz também uma diferença de análise e eu acredito que agora há um reconhecimento possível que também privilegie mais a nossa forma de fazer o nosso texto, que possam trazer formas de falar de uma maneira que não era visto, por exemplo, como certa, né? O jeito de você articular um verbo, de você fazer uma terminação, às vezes, de um plural diferente. Isso tem a ver com língua preta no Brasil, né? Com você pensar influências africanas de línguas africanas no Brasil. Então isso agora está tendo algum tipo de oxigenação para pensar diferente essa análise e considerar isso também como estética, né? E não como erro, como desprestígio, mas sim como força criativa da literatura preta no Brasil. Vocês falam gíria? Gíria não, dialeto. Em cima disso daí que o Brau escreveu, né? Hoje a gente vê o Emicida usa muito nós, né? Nós que tá aqui, nós estamos aqui, ele usa o é nós. E eu sei que não é por um erro que ele esteja fazendo com a língua portuguesa, e sim o dialeto das ruas. E isso daí é só para colaborar com o que você vinha falando. E a minha pergunta para você é, o que eu gostaria de saber, se você souber quem faz isso, e gostaria de saber o seu entendimento sobre isso, porque nós pretos acabamos escrevendo, pretos ou pretas, escrevendo de nós para nós, sobre nós. E pouco a gente encontra na literatura, pode ser que eu encontre pouco na literatura, escritas que foram feitas de uma forma mais... Vou pegar um exemplo aqui, o cara escrevendo sobre a Lua. Nós temos escritores fazendo isso, e como você tem esse entendimento? Sim, entendo. Da gente não só você pode me dizer se eu estou errado, mas assim, da gente também escrever sobre outros imaginários possíveis que não seja só a nossa realidade dura, da nossa experiência com o racismo, né? É isso. Entendo, da hora essa pergunta, mano. Isso é um desafio que eu tenho trazido para o meu trabalho hoje, inclusive, né? Hoje, por exemplo, as minhas publicações mais recentes, elas estão, por exemplo, direcionadas ao público infantil. E aí, então, o último livro que eu escrevi, inclusive, se chama As Luas de Laila. Foi interessante você falar das luas, né? Porque a história do livro, ela fala de uma criança que é a Laila, e nesse livro a Laila não está passando por uma experiência de racismo ou da superação do racismo. Isso é base, ela também é algo que pode ser colocado na literatura, eu acho que é uma atenção necessária. Mas a gente não se reduz só a essa experiência, né, Marcos? A gente tem outras experiências possíveis, a gente também observa a vida, a gente também tem felicidade, a gente também tem possibilidades de interagir com a natureza, com as pessoas, para além dessa marcação do racismo ou da superação dessa condição e dessa situação social. O que acontece no livro, por exemplo, das Luas de Laila, o livro é marcado pelo encontro da Laila com seu pai, em que eles ficam observando como é que os ciclos da lua vai trazendo outras formas, e que a lua, uma hora ela tá cheia, parecida como uma baleia, outra hora ela tá pela metade como se fosse uma melancia, e ela vai então dialogando com seu pai sobre essas mudanças, e o pai dela vai então fazendo perguntas para ela, mas será que alguém mora lá? E aí ela vai então fabulando com ele essa história, e assim se dá esse livro. E eu pensei que era um jeito que eu podia trazer para dialogar com as crianças, né, não só as crianças pretas, mas as crianças em geral, mas que sendo a protagonização da história por uma criança preta. Então a Laila é uma menina pretinha, que ela tá ilustrada dessa maneira. Na maioria do tempo ela tá no seu quintal olhando pra cima, com a cabeça alta, né? Porque a gente sabe também que a gente tá sempre sendo condicionado a ter a cabeça baixa, seja pelo enquadro da polícia, ou seja pela imposição de desmerecimento. E o diálogo principal dela tem a ver com o céu, né? Tem a ver com o céu e suas possibilidades, com o brilho da estrela, enfim. E eu entendo que isso não é algo que tá faltando na literatura negra. Acho que existem muitas histórias que são para além dessa experiência marcada e única da nossa experiência social, mas ainda é algo que até o próprio mercado literário e a crítica literária não procura tanto, assim. Muitas vezes o interesse do mercado sobre o nosso texto, ou da crítica literária sobre o nosso texto, tem muito a ver mais com a nossa anunciação das mazelas e a superação delas,
do que se a gente tem algo a dizer sobre outras questões, assim, se a gente tem algo a dizer sobre a nossa experiência sensível. Eu acredito que isso também tem pouco interesse. Carolina é um exemplo, ela lançou Carta de Despejo e ela foi super, assim, reconhecida pelo texto que falava da miséria que ela vivia na favela do Canindé, mas quando ela lançou um outro livro falando da casa de alvenaria que ela conquistou depois do sucesso do livro, esse livro não teve a mesma aceitação. E muito se fala, não é pela qualidade do livro, mas é porque ninguém queria saber de uma mulher preta com uma casa, tendo sua casa própria, queria saber somente dela, com outras situações adversas, assim. É o fetiche da pobreza, né? As pessoas querem ali reforçar uma imagem e para isso mesmo ficam tirando toda a pobreza, a miséria, a tragédia, sem celebrar as coisas positivas e principalmente, né, a potência múltipla dos autores, né? Não prender alguém num estilo, num caminho único, né? Esperar que a pessoa passe a vida inteira fazendo a mesma coisa sempre. Sem dúvida. Hoje, uma das autoras que também está sendo muito falada, por exemplo, é a Conceição Evaristo. E apesar da Conceição ela ter, muitas vezes, o texto bem marcado por narrativas que falam de situações que têm a ver com essas relações raciais, mas ela traz muita beleza, muita memória, muita poesia que está para além desse contexto social também. E ela também fala de uma outra experiência que é de ser a mulher negra também. Então isso já é uma experiência que está de uma maneira também diferente da experiência negra em si, que muitas vezes é vista de forma homogênea, como única, como todo mundo vivendo a mesma coisa, como todo mundo passando pela mesma situação. Então, assim, as nossas formas de fazer são múltiplas, a gente vem de gerações diferentes, né? O texto que é escrito pelas gerações anteriores, dos que acabaram estreando no Cadernos Negros, né? Pensar em nomes como Carlos de Assunção, Geni Guimarães, Oswaldo de Camargo, também tem imaginários diferentes sobre a cidade, sobre o que é ser negro no Brasil, né? Então a gente passa por essa mudança também, que é de um imaginário social e também de uma experiência de ser negro que não é igual e que isso é um desafio para a gente levar para o texto também. E nesse bate-papo maravilhoso, Michel, a gente está começando a chegar ao final do programa, mas a gente tem aqui um quadro que é o Bate-Letra. Faça uma pergunta, você responde, a Paloma faz outra, você responde e bate pronto. Pode ser? Bora nessa? Sim, bora lá. Então vamos lá. Primeira pergunta para você, Michel. Defina seu livro em uma palavra. Palavra axé. Defina-se em uma palavra. Sonhador. E qual a conexão entre essas palavras? É que você conecta a sua família em tudo. O axé é a energia vital e a palavra é o que movimenta essa energia vital e que é o que eu, de alguma maneira, faço a minha caminhada ser fundamentada aí. Então, essa união palavra, axé e sonhos é o que fundamenta meus caminhos, tanto na literatura como na vida. Show de bola! Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Michel, pela generosidade em dividir sua escrita, seu pensamento com a gente e essa familiaridade, que agora dá vontade de fazer parte da sua família, né, Paloma? Exatamente, que família, viu? E obrigada mais uma vez ao nosso debatedor, o nosso catedrático Juca Guimarães, por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Poxa, que legal, pena que está terminando. Esses papos são tão legais, porque eu sou entusiasta da poesia, eu sempre fui fã de poesia, de sarau, desde lá do começo, dos primórdios do Sarau de São Paulo, e realmente ter um contato com um poeta, preocupar com a letra, com a estética, com a posição das palavras, com o som, é muito, muito bacana. Então é um livro sensacional, super recomendo. Obrigado aí, suas considerações finais, Michel, fica à vontade. Satisfação total por estar aqui com vocês no programa Letras Pretas, Paloma, Max, Juca. Muito feliz em trocar essa ideia sobre literatura, sobre as nossas conquistas, os nossos caminhos aí. E desejo que o programa tenha vida longa. Axé pra nós. Axé. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro A Cor de um Verso, Acorde um Verso ou A Cor de um Verso. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço da escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá e muito axé! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.